Olá a todos, meu nome é Nathalie, eu sou a médica nutróloga do Hospital Cruz Azul e vou falar um pouco sobre complicações da terapia nutricional integral. As complicações didaticamente podem ser divididas em gastrointestinais, mecânicas e metabólicas. A gente vai focar primeiramente nas complicações gastrointestinais. Dentre essas, nós temos a diarreia, a constipação e a gastroparesia. E para diarreia e gastroparesia, nós temos protocolos EMTN específicos de manejo dessas situações. A diarreia é o aumento anormal da frequência das evacuações e tem uma incidência variável entre os hospitais, de 14% a 21%, podendo em alguns casos chegar até 60%. Essa variabilidade da incidência se dá por um conceito que não é universal. Então, depende muito do conceito que a instituição dá do que é diarreia. Então, no nosso caso, a gente conceitua a diarreia como mais de 3 evacuações líquidas por 2 dias consecutivos. A diarreia já é sabidamente relacionada com a gravidade do paciente. Quanto mais grave o paciente for, maior a incidência dele apresentar diarreia, e ela acarreta complicações secundárias, sendo a principal delas a piora das evoluções de lesão por pressão, né? Então, as diarreias, as evacuações diarreicas frequentes, elas causam dermatite e podem piorar uma lesão de pressão pré-existente. Como causa da diarreia, eu também dividi didaticamente aquelas que não estão relacionadas à dieta e as causas relacionadas à dieta. Das não relacionadas à dieta, nós temos os medicamentos, as intolerâncias, como por exemplo a lactose, ao glúten, e alguns problemas intestinais específicos que levam a síndromes desabsortivas. Então, acho que aqui a ideia mais importante que eu quero passar para cada um de vocês é que a principal causa de diarreia está na prescrição. Ou seja, a principal causa de diarreia não está relacionada à terapia nutricional integral, e sim está relacionada aos medicamentos prescritos. Então, a principal causa de diarreia, primeira dela, sempre vai ser a prescrição. Então, a principal causa de diarreia é a prescrição. Eu queria que isso ficasse como um mantra na cabeça de vocês. Antes da gente agir e tomar condutas específicas com relação à diarreia, antes de tudo, nós primeiro precisamos dar uma analisada na prescrição. Então, quais são as classes de medicamentos que estão prescritas que podem influenciar com o aparecimento da diarreia? A principal delas são os antibióticos, como o Tazocin, Meropenem, Vanco, inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, procinéticos, que são utilizados justamente para acelerar o trânsito gastrointestinal, então Plasil, bromoprida. E muitas vezes na prescrição temos os laxativos, lactulose, bisacodil. Então é um doente que historicamente estava constipado e passa a apresentar fezes líquidas. Entra no conceito de diarreia, porém ele está com medicamentos laxativos na prescrição. Então a conduta sempre seria só suspender esse medicamento. Os medicamentos também cuja apresentação estão em xarope, eles são grandes causadores de diarreia, como acontece com a reposição enteral do potássio, porque o xarope ele tem uma alta osmolaridade, o que acaba puxando água para a luz intestinal e deixando essa evacuação mais amolecida. Então, a primeira coisa é limpar a prescrição e ver se tem fatores modificáveis. Infelizmente, os antibióticos não são fatores modificáveis, porque eles estão lá para tratar uma infecção, não vão poder ser suspensos ou modificados, né, ou substituídos. Mas o restante deles, em sua maioria, podem sim ser substituídos ou suspensos da prescrição. Bom, essa fisiopatologia aqui eu quero explicar para vocês entenderem o racional da utilização de probióticos nos pacientes com diarreia. Essa é uma flora intestinal normal, onde em branco nós temos a microbiota dominante e em azul a microbiota residual, que é em menor número. A microbiota dominante é composta por lactobacillus e bifidobacteriums, que eles têm como ação manter a saúde e a integridade dessas células intestinais e também manter sob controle a microbiota residual patogênica. Quando nós utilizamos antibióticos ou simplesmente pela doença grave ou simplesmente por uma internação prolongada, essa relação entre a microbiota dominante e residual, ela se inverte.
e eu passo a ter um percentual muito maior de bactérias patogênicas, e isso pode levar, então, ao contexto das diarreias. Quando a gente utiliza o probiótico no fluxo do manejo da diarreia, o probiótico nada mais é do que essa microbiota dominante saudável, que é dada por via interal numa tentativa de restabelecer esse equilíbrio. Então, como eu já disse, a principal causa de diarreia não é relacionada à dieta, mas sim pode ter alguns fatores que nós podemos corrigir na terapia nutricional interal que leve à melhora desse quadro. Então, as causas de diarreia relacionadas à dieta são essas três. A primeira delas é a posição da sonda. Quanto mais distal essa posição da sonda estiver, maior a chance de o paciente apresentar diarreia. Por quê? Porque a dieta é dada muito distante da fisiologia natural, que é boca, estômago, duodeno. Então, isso diminui a superfície de absorção e pode acarretar a diarreia, sem contar também que aumenta a velocidade do trânsito intestinal. Então, sondas que estão locadas na posição pós-pilórica e ou jejunal são mais propensas a esses episódios. O tipo e a velocidade de administração também estão envolvidos com a causa de diarreia. Aqui nessa gravura, nós temos o tipo de administração gravitacional sem bomba por gotejamento. Esse tipo de administração, ele é intermitente, ou seja, não é contínuo. E ele está muito mais relacionado com o aparecimento de diarreia, porque nós damos um volume muito maior num curto período de tempo. Essa não é a nossa realidade, então as nossas dietas elas são infundidas de forma contínua e o máximo de volume de horário que nós usamos é 60 ml hora. Então, ainda assim é um volume muito baixo. 60 ml hora equivale a 1/3 de um copinho plástico descartável. Então, muito provavelmente, na forma de infusão contínua, não é o volume que vai estar relacionado com o aparecimento de diarreia. Falando um pouquinho das formulações da dieta, como que a dieta pode interferir nesse aparecimento, aqui nós temos a nossa dieta padrão, utilizada na maior parte da unidade de internação, que é a Isosource 1.5. Os fatores da dieta que podem interferir com o aparecimento da diarreia são 3. Então, seria o percentual de gordura, tá? Que essa dieta possui, a osmolaridade dela e a quantidade de fibras. Então, todas as nossas dietas, elas têm um percentual de gorduras bem baixo, então isso não vai interferir no aparecimento. Essa dieta padrão, que é a ISO 1.5, ela já tem fibras, tá? E ela tem uma osmolaridade que é baixa. Então, assim, a presença de fibras, as fibras, elas atuam como um pré-biótico. Então, elas são essenciais para o funcionamento dos colonócitos, então, que são as células do cólon, tá? Então, elas são fontes de alimentação para esses colonócitos e eles acabam melhorando a função deles, tá? Então, elas são essenciais para esse controle da diarreia. E a osmolaridade, como eu já disse ali no xarope, quanto maior a osmolaridade, mais puxa água, e isso acaba acarretando diarreia. Bom, qual que é o problema das fibras? Então, essa ISO, ela tem uma quantidade de fibras que não é muito grande, mas não é ausente, né? Mas há vários estudos que levantam a suspeita de que utilizar fibras no paciente que é grave, da UTI, hemodinamicamente instável, que já teve episódio de vômito, de extensão abdominal, pode ser não seguro, tá? Então, pode ser inseguro nesse caso, porque as fibras elas podem levar a desmotibilidade e podem levar até casos de abdômen agudo obstrutivo. Então, por isso que a nossa dieta padrão na UTI é a Nova Source High Protein, que não tem fibras, tá? Então, neste caso, por a dieta não ter fibras, isso sim pode ser um fator contribuinte, dentre todos aqueles outros que eu falei, para o aparecimento da diarreia. Então, nos casos onde a gente acha que precisa uma modulação maior de fibras, então a gente vai ver que a Nova Source GI Control é a nossa dieta da fase 1 do protocolo de diarreia, porque ela possui muito mais fibras do que a nossa dieta padrão. Então, a ISO tinha 8 gramas por litro, essa tem 20 gramas por litro, mas mantendo a ressalva de que não poderemos usar nos pacientes graves que são intubados, com uso de droga vasoativa e que já tem histórico de intolerância à dieta, porque as fibras neste tipo de paciente podem levar a piorar a desmotilidade intestinal.
Bom, aqui é o nosso fluxo, então, de manejo da diarreia, tá? E ele começa, então, pela conceituação adequada do que é diarreia. Uma vez fezes líquidas um dia não é diarreia, o paciente não está apto a entrar no protocolo. Precisa ter, então, mais de 3 episódios de fezes líquidas por 2 dias consecutivos. Então, é muito importante que haja um registro adequado da frequência e característica das evacuações, porque isso é uma etapa essencial para que a gente identifique realmente o paciente com diarreia, e é essencial também, antes de comunicar a IMTN, a busca de fatores causadores na prescrição médica. Então, buscar todos aqueles medicamentos que podem contribuir, que podem ser suspensos da prescrição antes de dar início ao protocolo. Então, é parte crucial essa ação da enfermagem, né? Então, verificar a prescrição e anotar de forma correta as evacuações no SAI, para que também a nutricionista possa acompanhar tanto se o paciente ele entra para o conceito de diarreia, como se ele está melhor ou pior após as nossas intervenções. Importante dizer que, como nós acabamos de falar, o volume infundido na bomba de infusão, muito provavelmente, ele é o menos culpado pela causa da diarreia, né? Menos culpado pela diarreia. Então, não pode pausar ou reduzir o volume da nutrição enteral sem autorização prévia da MTN. Isso é má prática, tá? Todos os consensos nutricionais, eles colocam essa pergunta se a diarreia deve ser motivo de interrupção ou redução do volume, e eles sugerem que a nasoenteral não deve ser interrompida automaticamente em caso de diarreia. Bom, o médico também tem um papel essencial nessa questão de intervir na prescrição e suspender aquilo que pode ser fator causador, e é essencial também que ele peça a pesquisa de Clostridium, tá? Por quê? Então, conforme o nosso protocolo institucional feito pela CCH de manejo da diarreia nos pacientes hospitalizados em geral, nós vimos que a utilização de probiótico no cenário de Clostridium, ela pode trazer piores desfechos. Então, como tem aqui esse guideline que eu mostro para vocês, que é o mais recente, de 2021, ele sugere contra o uso de probióticos tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, para a gente poder usar o probiótico na diarreia, objetivando a melhora daquela flora intestinal saudável, a gente precisa ter um teste de Clostridium negativo para que esse uso do probiótico seja feito com segurança. Então, essa fase é essencial. A CCIH, então, ela auxilia também nessa questão da coleta de Clostridium e observar também a evolução da diarreia, e a farmácia é essencial na visualização diária dessa prescrição e de medicamentos que possam estar interferindo nessas evacuações. Com relação, então, à ação da nutrição, a gente vai abordar esse paciente com diarreia em fases, tá? E a primeira fase, como eu disse, a primeira ação é a gente trocar a formulação por uma fórmula de dieta com mais fibras, que é a GI Control, certo? Essa é a fase 1. Infelizmente, essa fase 1 ela não pode ser instaurada em todos os doentes, como eu disse, nos pacientes de UTI, a maior parte deles a gente não vai conseguir instituir essa troca de fórmula, mas nos pacientes que estão na UTI estáveis, a gente pode considerar, tá? Todas as fases do protocolo de diarreia, elas progridem a cada 3 dias, tá? Então, o paciente, a gente vai trocar a fórmula e só após 3 dias a gente vai observar se houve resposta ou não. A troca da fórmula não acarreta a melhora imediata da diarreia. Então, se a diarreia se mantiver ainda por mais 3 dias, muito provavelmente já houve tempo de ter sido feita a coleta de Clostridium, que deve ser feita no início da fase 1, e a gente já obteve o resultado. Se esse Clostridium for negativo, a fase 2 envolve o uso de probióticos, numa dose mais alta por 3 dias, certo? E a gente vai manter, então, por mais 3 dias e reavaliar o doente. Se a diarreia se mantém agora, então, pela soma de 6 dias, porque nós já estamos saindo da fase 2, e o paciente ainda mantém diarreia, nós iríamos para a fase 3. A fase 3, ela envolve a gente avaliar o volume da dieta. Só aí a gente começa a pensar se o volume da dieta poderia estar interferindo ou não nesse contexto. Então, se esse volume de dieta for superior a 55 ml hora, a gente mantém a fórmula de dieta e reduz para um volume um pouco menor, que é 40 ml hora.
Os probióticos ainda vão ser mantidos até completar 7 dias, porém agora numa dose menor, tá? Se essa dieta ela já tiver abaixo de 55 ml hora, aí nós temos que alterar para uma dieta oligomérica, que é uma dieta, uma formulação onde a gente já tem todas as proteínas hidrolisadas, então facilitando a absorção. E ainda assim a gente mantém os probióticos. Essa é a fase 3, então. A fase 3 é aquela onde a gente reduz o volume ou troca a fórmula para uma dieta mais oligomérica, já quebrada, facilitando a absorção, certo? E aí a fase 4 é aquele doente que realmente não melhorou da diarreia e a gente suspende a dieta, então vai dar uma pausa na utilização do trato gastrointestinal e iniciar a nutrição parenteral. O objetivo é que a gente consiga interromper essa diarreia aqui no máximo na fase 2, para que não tenha que chegar até a fase 4. É importante também ressaltar que nesta evolução das fases da diarreia, é importante também a gente orientar o médico que é seguro usar algumas medicações constipantes. Então, diante de um resultado Clostridium negativo, diante de um paciente que não tem dor abdominal, distensão abdominal, é muito mais eficaz nós introduzirmos medidas constipantes do que reduzir um fluxo da dieta. E entre essas medidas constipantes, a principal dela é a loperamida, que pode chegar até uma dose máxima de 16 miligramas dia. Bom, de diarreia é isso que eu tinha para dizer. Agora a gente vai para a última complicação, que é a gastroparesia. A gastroparesia é a redução do esvaziamento gástrico na ausência de obstrução mecânica, tá? Então, eu não tenho nada impedindo esse esvaziamento. O que eu tenho é uma incoordenação dos movimentos gástricos. Os sintomas são náuseas, vômitos, distensão abdominal, alto volume residual gástrico e dor abdominal. De novo, a gente tem múltiplas causas, tá? Medicamentos também estão envolvidos, distúrbios hidroeletrolíticos e no contexto hospitalar, as infecções agudas com as disfunções orgânicas. A gente deve monitorar de forma preventiva, então, eu disse que um dos sintomas de gastroparesia é o alto volume residual gástrico. Existem alguns hospitais em São Paulo que fazem de forma preventiva, então, uma vez por período, eles aspiram o conteúdo da sonda nasointeral e aquilo é conceituado como volume residual gástrico, tá? Isso, na verdade, não tem indicação, tá? A maioria dos consensos sugerem que não há indicação de monitorização preventiva do resíduo gástrico, porque isso pode acarretar atraso no início ou continuação da dieta enteral. Então, a gente só vai monitorar o resíduo gástrico quando o paciente realmente tiver algum sinal de intolerância. Então, esse é o nosso fluxo. Esse é um fluxo, então, para o paciente que está em terapia nutricional enteral e, por algum motivo, ele tem que abrir a sonda. Então, esse motivo é náusea, vômito, dor abdominal ou distensão abdominal. Uma vez que ele abre essa sonda, aí sim, esse volume gástrico ele vai começar a ser aferido. Então, é o volume gástrico que vem de forma passiva no coletor, tá? E não o volume gástrico que é aspirado. Então, se a primeira aferição do volume gástrico for maior que 500 ml, a gente mantém a sonda aberta. Caso essa aferição seja menor, a gente reinicia a dieta enteral a 30. Então, veja, a gente não vai monitorar de forma preventiva, a gente só monitora se tiver sintomas e a gente usa um valor de corte de 500 ml. Só se esse valor for superior que a gente não inicia a dieta. Se esse valor for inferior, nós reiniciamos a dieta num fluxo menor e depois progredimos conforme as novas aferições do débito. Bom, eu acho que essas complicações estão finalizadas, é isso que eu gostaria de falar para vocês, mas o que eu acho de mais importante é finalizar com esse slide, que uma equipe multidisciplinar na terapia nutricional atuante é fundamental para minimizar eventos adversos relacionados à terapia nutricional. Isso é um trecho, então, de um guideline de terapia nutricional, então todo mundo faz parte da equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Então, essa disseminação de conhecimentos sobre análise de prescrição, uso de constipantes, coleta de Clostridium, uso não preventivo de avaliação do volume residual gástrico, faz parte, é competência de todos nós, de toda a equipe multidisciplinar. E essa disseminação de conhecimento é essencial para os desfechos favoráveis dos pacientes. Obrigada.